Bom dia. Em nome do município, da Assembleia Municipal e do município de São João da Madeira, agradeço a todos os presentes o facto de comemorarem connosco, os autarcas eleitos, o 40º aniversário do município de Abril. É com muito gosto e com muito prazer que nós recebemos aqui um ex-presidente de Câmara, um ex-presidente da Assembleia Municipal. Foram convidados, foram todos os ex-presidentes de Câmara e ex-presidentes da Assembleia Municipal, foram convidados para participar nesta sessão solene. De imediato vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer a sua intervenção. Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da Mesa, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, caros sanjanenses, excelentíssimos senhores e senhoras. Vou fazer aqui uma brevíssima intervenção, um pouco de reflexão sobre este notável dia de comemoração do 25 de Abril, em que, enfim, é uma oportunidade para refletirmos sobre a democracia, sobre o país, sobre o nosso presente, mas muito mais ainda sobre o nosso futuro. Essencialmente comemoramos a liberdade e comemoramos a capacidade de um povo de determinar o seu próprio futuro. E foi em liberdade que traçamos o presente que hoje vivemos ao longo dos últimos 40 anos, e com liberdade veio também responsabilidade, e somos responsáveis pelo presente que vivemos. Obviamente não há liberdade sem saúde, sem educação, sem justiça, sem cultura, sem emprego, sem coesão social. E não podemos estar satisfeitos com aquilo que conseguimos. Embora tenhamos conseguido muito, não podemos estar satisfeitos. Eu podia hoje repetir exatamente o discurso que fiz aqui há um ano, em que enumerei uma série de índices, uma série de factos que nos podem conduzir à conclusão de insatisfação perante a realização dos ideais de Abril. Mas os ideais de Abril são em si mesmo inatingíveis, inacabados, sempre inacabados. Acho até que no dia em que nós julgarmos que os ideais de Abril estão realizados, então acabaram os próprios ideais de Abril. À medida que nós vamos progredindo, a nossa ambição vai progredindo e, portanto, nós temos sempre uma ambição de um futuro melhor. Mas a verdade é que hoje, nos últimos 40 anos, tivemos nas nossas mãos essa capacidade de definir aquilo que queremos. Isso faz toda a diferença em relação aos mais de 40 anos que antecederam o 25 de Abril. Hoje temos, enfim, a conjuntura que é conhecida, que é uma conjuntura que nos é adversa, mas a verdade é que estamos melhor preparados do que nunca para enfrentar os desafios e para aproveitar as oportunidades que se nos apresentam. Temos um muito melhor nível de educação e de preparação para a vida e de consciência democrática. Portanto, somos um povo coletivamente mais bem preparado e somos um país que tem uma infraestrutura que, de facto, nos permite encarar o futuro com otimismo, assim saibamos aproveitar aquilo que herdamos, aquilo que, ao longo dos últimos anos, o país soube construir. Muitas vezes julgo que temos
por vezes, uma análise demasiado pessimista acerca do nosso próprio país de hoje, nós não nos podemos esquecer de tudo aquilo que construímos. Ainda esta semana houve uma sessão dos Passos da Cultura em que ficou bem patente em algumas apresentações aquilo que éramos há 40 anos e aquilo que somos hoje. Muitas vezes é preciso ter esta perspectiva histórica para avaliar melhor o presente e desejar um melhor futuro. Realmente evoluímos imenso, temos que estar também satisfeitos por isso. Ao mesmo tempo que temos essa inquietação e esse desejo de fazer melhor. Mas a verdade hoje é que temos uma magnífica estrutura para podermos construir coletivamente um futuro muito melhor. Somos um povo que tem capacidade, somos um povo responsável, inconformado, trabalhador e empreendedor. Os políticos têm a grande responsabilidade de captar, de seduzir os cidadãos para a vida cívica, para o exercício da sua cidadania, e têm a responsabilidade de promover a criação de um ambiente favorável a que os cidadãos possam exercer essa sua capacidade empreendedora a bem de todo o país e de todos os cidadãos. Portanto, acho que os políticos têm efetivamente esse papel central no país, não sendo eles assim mesmo um agente de desenvolvimento económico, mas têm essa obrigação de serem elementos, de serem agentes facilitadores, de modo a que o nosso grande povo, o nosso nobre povo, possa fazer o seu trabalho em prol do bem de todo o país. E São João da Madeira está na linha da frente nesta capacidade empreendedora, nesta capacidade de grande solidariedade e nesta capacidade de coletivamente se reinventar e se ultrapassar. O apelo que faço aqui relativamente a São João da Madeira é realmente que todos, coletivamente e conjuntamente, saibamos criar em São João da Madeira esse ambiente que potencie e que crie um terreno que seja fecundo e onde todos os sanjoanenses se possam rever e se possam realmente orgulhar da terra em que vivem e da coletividade que souberam criar ao longo de tantos anos. Muito obrigado a todos. Faço votos de que consigamos prosseguir com estes objetivos que julgo serem de todos os aqui presentes. Muito obrigado. Quebrando o protocolo, eu queria saudar aqui no instante, porque eu referi a presença de um ex-presidente de Câmara, que é o Sr. Manuel Câmara, e de um ex-presidente da Assembleia Municipal, que é o Dr. João Carlos Silva, mas também o Sr. Amadeu Cruz está aqui presente e foi presidente da Assembleia Municipal. Só que nós lembramos dele como presidente da Junta. Nós temos, afinal, aqui na plateia 2 ex-presidentes da Assembleia Municipal. Temos mais, mas estão aqui já na qualidade como vereadores da Câmara Municipal, se não falha a memória, o Sr. e agora o vereador Manuel Oliveira e o Sr. Jorginho. Se falhei a algum dos presentes que também passaram por esse cargo, peço imensa desculpa, porque já foram tantos e tudo isto é de memória. Prosseguindo então, o Sr. Engenheiro Nogueira Bastos também foi presidente da Assembleia Municipal, mas não foi convidado nessa qualidade que faz parte desta Assembleia, como deputado municipal. Eu sabia que ia falhar algo. Retomando agora o protocolo, eu dou a palavra à senhora deputada
Municipal, Rita Mendes. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos Srs. Vereadores, membros da Assembleia Municipal, caras entidades e associações presentes, comunicação social, municípios e cidadãos. Antes de começar a minha intervenção, eu gostaria de fazer um ponto prévio, fazer uma referência especial ao facto de, durante muitos anos, não tivemos presente nesta Assembleia Municipal o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, nós consideramos positivo que se tenha quebrado este ciclo e que achamos importante a presença do Sr. Presidente da Câmara nesta Assembleia, principalmente neste dia. Começar a minha intervenção. Comemoramos este ano o 40º aniversário da Revolução de Abril, realização histórica do povo português, ato de emancipação social e nacional. A Revolução de Abril de 1974, cujo 40º aniversário assinalamos aqui hoje e sempre, foi uma revolução libertadora, uma intensa transformação na vida nacional, que se pode considerar um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. Em abril, Portugal foi libertado de 48 anos de ditadura na mão de Salazar e depois de Marcelo Caetano, que nunca esconderam a sua ideologia fascista. Até então, assistíamos à supressão das liberdades mais elementares, à censura à imprensa e à cultura, à repressão violenta de qualquer oposição, com recurso à polícia política, a PIDE, para perseguir, prender, torturar e assassinar muitos democratas. Assistíamos à existência de grupos monopolistas e centralização de capitais e ao apoio de grandes latifundiários que, através da exploração e da opressão do povo português, conduzindo-o à miséria, angariavam grandes fortunas. Assistíamos à existência de um único partido, e fascista, a União Nacional, a Ação Nacional Popular, e uma organização fascista e paramilitar da juventude, a Mocidade Portuguesa. Assistíamos às desigualdades e à discriminação das mulheres, dos jovens e ao analfabetismo e à imigração forçada. Assistíamos à guerra colonial, guerra sem razão, para onde foram milhares e milhares de homens portugueses forçados a combater, resultando em cerca de 8 mil mortos e 30 mil feridos. Durante estes 48 anos de ditadura, o PCP e outros democratas, os trabalhadores, o povo português, tiveram como elemento central da sua luta a resistência antifascista e a luta pela liberdade. Nunca se dissolvendo como outros, o PCP resistiu, na clandestinidade, cuja organização clandestina só foi possível por haver homens e mulheres firmemente decididos a todas as provações e porque o PCP sempre manteve uma ligação estreita com muitos setores da sociedade portuguesa. O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a estes 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. Abril instituiu uma democracia política, com igualdades dos cidadãos, destacando a importância dos partidos políticos, do sufrágio universal e a proporcionalidade do sistema eleitoral. Foram criadas condições para o progresso na economia, promovendo melhores condições de vida, institucionalizando o salário mínimo nacional, as reformas e as pensões mínimas, o direito à segurança social para largos setores da população, o alargamento do direito a 30 dias de férias, do subsídio de Natal, do subsídio de férias e da licença de parto, a redução do horário de trabalho, o direito à greve, a liberdade sindical, a proteção do desemprego, o reconhecimento dos direitos dos deficientes e dos idosos. Realizaram-se transformações progressistas no ensino, na saúde, na cultura, no desporto, passos importantes no caminho da sua democratização. Também aqui, o papel do PCP como força política essencial e determinante em todo este processo é inegável. O seu papel na Revolução de Abril, na fundação do regime democrático, traduz-se como um dos maiores feitos da sua história. Mas agora, 40 anos depois, Portugal vive um dos mais graves períodos da sua história, o mais difícil desde os anos negros do fascismo, um período de confronto político com o 25 de Abril, com aquilo que representou de conquistas e realizações e transformações sociais. Portugal vive uma grave e profunda crise económica e social, graças aos sucessivos governos, PSD, CDS e PS, que nos têm governado ao longo destes anos.
Agrava-se a exploração dos trabalhadores e a degradação dos seus direitos. Limitam-se as liberdades do povo português. Empobrece-se o país. Milhares de portugueses são novamente empurrados para o desemprego e a imigração. A Constituição da República é subvertida e é posto em causa o futuro de Portugal e dos portugueses. São os selvagens ataques nos mais variados domínios: saúde, na educação, na cultura, na habitação. É a brutal taxa de desemprego, o elevado número de portugueses no limiar da pobreza, o encerramento de micro, pequenas e médias empresas, o encerramento de serviços, os despedimentos, os cortes nos subsídios básicos e, mais uma vez, a imigração. No que diz respeito ao poder local, parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder, uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos, está em curso um verdadeiro programa de subversão desse poder local democrático, numa nova e mais despoderada tentativa de concretização da velha ambição de ajustar contas com uma das mais importantes conquistas de Abril. É por isso que as comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril devem ser um momento para afirmar a indignação e a recusa pelo que estão a fazer ao nosso povo, ao nosso país, ao poder local democrático, à sua história e ao seu futuro. Deve ser um momento de resistência e luta contra esta ofensiva que pretende ajustar as contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. Comemorar não significa apenas a lembrança ou a memória, pois a Revolução de Abril não foi apenas esse ato heroico. A Revolução de Abril foi um processo, porque a liberdade e a democracia não foram dadas, foram conquistadas, e só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. O 25 de Abril que comemoramos não é um acontecimento passado que lembramos, mas um grande feito histórico que mantém marcas profundas na vida presente e contém experiências e valores indispensáveis para o futuro de Portugal. Não vamos deixar cerrar as portas que Abril abriu. Impõe-se defender Abril contra o pacto de agressão e as políticas que aprofundam a exploração e roubam direitos. Pela Constituição da República, contra os que querem pôr em causa esta democracia, pela soberania e independência nacional. Daqui, apelamos a todos os homens e mulheres de Portugal, à juventude e a todos os democratas e patriotas, aos que consideram que a pátria não se vende, aos que repudiam a exploração e a opressão, aos que defendem valores solidários e fraternos, para que, pela sua coragem, pela sua vontade, a sua voz e a sua luta, mantenham vivos os valores de Abril, para que estes se projetem, consolidem e desenvolvam no futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Viva! Seguidamente, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Neves, em representação do movimento independente SJN. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssima Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores. A realização desta sessão especial comemorativa de mais um aniversário de 25 de Abril é uma celebração festiva para honrarmos o evento e todos aqueles responsáveis pela fundação da nossa democracia. E é por isso que gostaria de vos dizer que é com orgulho que hoje me encontro neste lugar, pela oportunidade de vos dirigir algumas breves palavras sobre um dos mais importantes eventos históricos da nossa nação e que, precisamente, permitiu que hoje fosse possível o pluralismo de opiniões sobre o 25 de Abril, sem que sejam infligidos castigos físicos ou se capturarem prisioneiros de consciência. Se mais não fosse, só por isto, o 25 de Abril já teria valido a pena. E que fique bem claro que essa é a minha opinião. Embora eu não saiba dizer onde estava quando se deu o 25 de Abril. Tinha apenas 5 anos. Contudo, quando ainda agora mencionei o facto de estar orgulhoso por aqui estar, não o fazia a título pessoal, mas sim por estar aqui alguém de um movimento independente.
foi eleito democraticamente pelo povo. Isto é um sinal de que as coisas poderão estar a tomar um novo rumo, que, no meu entender, é um rumo aos ideais do 25 de Abril. É um facto que as pessoas estão descontentes com os partidos. É um facto que as pessoas estão descontentes com as máquinas partidárias, com interesses instalados, que nem sempre, ou melhor, na maior parte das vezes, não vão ao encontro do que seria o melhor para as pessoas que os elegem. Esse foi, no meu entender, o reverso da medalha do 25 de Abril. A impunidade. O poder-se tomar decisões em nome de um cargo político que se ocupa, mesmo que essas mesmas decisões sejam prejudiciais para muitos e benéficas apenas para alguns. Antes do 25 de Abril de 74, não se podia reclamar ou expressar opiniões. Agora pode-se. Mas, muitas vezes, essas reclamações não são atendidas. E mostra um total desrespeito por aqueles a quem servem e pelos quais são pagos para o fazer. Muitos poderão estar a pensar: temos os tribunais, mas será que temos mesmo? Quantos de nós, normalmente, os injustiçados, oferem ordenados que nos permitem interpor uma queixa ou pagar a bons advogados que lutem realmente pelas suas causas? Eu não estava em Lisboa no 25 de Abril. Nunca tive o prazer de privar com aqueles cujos ideais levaram à revolta. Mas garanto-vos que o seu desejo não era uma situação em que as autarquias optem por negócios que prejudicam os seus munícipes em prol de alguns. Quem me conhece já deve estar a imaginar que estou, por exemplo, a falar do incomportável preço do estacionamento que tanto prejudica o comércio local, ou então daquilo que designei o negócio da nossa água, que faz com que todos os meses os sanjonenses paguem mais água que a que consomem. Foi para isto que os capitães de Abril lutaram? Para que as decisões que mais nos afetam sejam tomadas em nome de interesses económicos de pessoas bem colocadas com a desculpa transparente de que tem mesmo que ser assim. É este o ideal do país que deveria deixar de ser governado por uns poucos que impunham a sua vontade aos restantes e passar a ser governado por representantes da maioria e ao serviço da vontade do povo? Talvez seja este o motivo que conduz a tanta abstenção na hora do voto e à falta de participação do eleitorado na vida política da sua cidade. A apatia está generalizada. Existe a sensação de que já não vale a pena votar. E a maioria provou isso mesmo nas eleições autárquicas. Quase me atrevia a dizer que a maioria dos portugueses já não quer saber da democracia para nada. Se queremos uma maior participação, é necessário transparência nos processos e que estes sejam óbvios, para que os munícipes se interessem e, sobretudo, sintam que a sua opinião conta. E não que é mais uma forma dos bem colocados de fazerem de conta que são sensíveis aos interesses de quem os elegeu. Sim, de facto, o 25 de Abril foi muito positivo. Caso contrário, já estaria certamente a ser perseguido por ter dito o que disse. E é por esse motivo que não me canso de repetir que me sinto orgulhoso por pertencer a um movimento independente que procura o melhor. Sim, o melhor, mas para os sanjonenses, aqueles que o elegeram. Viva o 25 de Abril, sempre. Obrigado pela vossa atenção. Seguidamente, dou a palavra ao representante do Partido Socialista, Sra. Deputada Rita Pereira.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados e restantes autarcas, Excelentíssimos Srs. Representantes das autoridades locais, Excelentíssimos concidadãos. Sou filha neta da geração de Abril. Sou de uma geração em que Abril é supostamente o dado adquirido. Sou de uma geração que nasceu e vive com os valores da liberdade e da democracia. Mas não sou de uma geração que deverá estar alerta e preparada para que as conquistas de Abril não se diluam na história nem sejam apenas memória de alguns. O 25 de Abril de 1974 deverá, pois, ser recordado como um privilégio, como um princípio e não como uma efeméride. O espírito que levou à Revolução de Abril e que abriu as portas da democracia deverá estar sempre presente, não só na minha geração, mas nas que antecederam e naquelas que virão. Mas para isso é necessário, é urgente e é dever de todos, em especial dos eleitos em democracia, fazer com que as conquistas de Abril sejam de todos e para todos. O que se tem assistido nos últimos tempos não augura bons presságios. Se há anos em que devemos recordar o que levou à afirmação de um povo nesta data histórica, é este o ano. Tem-se assistido a uma permanente tentativa de esquecer os motivos que levaram a 25 de Abril acontecesse. A coberta da crise, qual papão sem rosto que serve de desculpa para tudo, têm sido os portugueses castigados com medidas que põem em causa as conquistas de Abril e que nos poderá fazer pensar no caminho que está a ser percorrido. Teremos pernas para percorrer este caminho com os obstáculos que se nos vão deparando? Teremos capacidade de aguentar este caminho sinuoso e tortuoso? Teremos portugueses? Teremos país? Acredito que os portugueses saberão dar a resposta porque sabiamente sempre o fizeram. E porque são um povo de grandes costumes, mas de bravura e abnegação nos momentos difíceis. É, pois, com este povo que honra a sua memória que viveremos este 25 de Abril e os que seguirão. A democracia é de todos. Não poderá ser de uns quantos que, à sombra da mesma democracia, vão fazendo um ataque cerrado aos brasileiros do nosso país. Liberdade, democracia, saúde, emprego e educação são conquistas que não podemos abdicar. São património de um povo e um país. Não poderão os portugueses deixar que este legado aberto pelos bravos soldados de Abril e arduamente cimentado ao longo destas 4 décadas seja desbaratado por uns quantos oportunistas de ocasião. Porque, citando Manuel Alegre, mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E tal como há 40 anos, em que os não resignados saíram à rua com um brilhozinho nos olhos e erguendo cravos e entoando cânticos de liberdade e esperança, é a altura da nossa geração honrar esses valores. Hoje, o brilho nos olhos será das lágrimas daqueles que vão partindo em busca de um sonho de Abril que o nosso país lhes nega. Hoje, os escravos serão certamente espinhos que encontram na busca de uma oportunidade de viverem com os valores de Abril. E hoje, os cânticos serão de esperança? Haverá cantores, poetas, autores que acompanham as melodias da esperança? Haverá. Haverá porque haverá sempre portugueses. Haverá porque somos filhos netos de uma geração que há 40 anos nos abriu as portas da democracia que não podemos defraudar. Haverá porque somos um povo ordeiro, trabalhador, lutador e que nos séculos da nossa história sempre soube fazer face às dificuldades como uma oportunidade. As oportunidades, essas não aparecem por si. Teremos de procurá-las, vamos encontrá-las. Porque não vamos desistir, vamos resistir. Porque não vamos parar, vamos prosseguir. Porque não nos vamos calar, vamos sempre fazer ouvir a nossa voz. A nossa voz será a voz do povo, a voz dos portugueses e dos sanjoanenses. A nossa esperança estará na preservação dos valores democráticos conquistados em abril de 1974 e na capacidade de superação do povo deste país ao beira-mar plantado. A capacidade de seguirmos os valores e os caminhos da democracia será, por diversas vezes, posta à prova, mas saberemos prosseguir. A pedra na calçada não poderá ser um obstáculo, mas sim um poiso para que o pé descalço não calque os espinhos deixados no seu caminho. A
aproveitar os obstáculos para prosseguir o caminho. É exatamente com este desígnio de esperança que devemos encarar este momento. Em nome do Partido Socialista, termino com um grito de esperança esta intervenção. Acreditem na liberdade, acreditem na democracia, acreditem nos valores de Abril, acreditem nos portugueses e, sobretudo, acreditem em Portugal. Dou então a palavra ao Sr. Deputado eleito em representação do Partido Social Democrata. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais e Autarcas, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, caros convidados, caros sanjoanenses e concidadãos, minhas senhoras e meus senhores. Tantos morreram da opressão ou da amargura, tantos se exilaram ou foram exilados. Tantos viveram um dia a dia cínico e magoado, tantos se calaram, tantos deixaram de escrever, tantos desaprenderam que a liberdade existe. Nestas palavras de Jorge de Sena, procuro trazer ao meu discurso um breve retrato de uma terrível realidade que a minha geração nunca viveu. Uma realidade que abriu pelo termo. Faço parte de uma geração que nasceu e cresceu em liberdade, que conheceu o Estado Novo e a Revolução dos Cravos nos livros de história. Uma geração que não plantou abril, mas que colheu os seus frutos. E por tal, cumpre relembrar que a realidade portuguesa nem sempre foi aquela que hoje conhecemos. Aliás, é um exercício a mostrar o surrealismo imaginar Portugal da ditadura e do Estado Novo. Isto para pessoas que nasceram na era digital, onde a liberdade de expressão ganha forma num mero clique informático e onde toda a informação é divulgada quase instantaneamente. É por essa liberdade que hoje vivemos, que é nossa e que a muitos custou conquistar, que celebramos, vivemos e não podemos esquecer a Abril. Porém, mais do que celebrar e recordar, desejo acima de tudo projetar. Porque se o pós-Abril trouxe muitas coisas positivas, como um Estado Social que é um pilar fundamental da nossa sociedade, uma conquista cuja importância podemos ver refletida em números de indicadores importantes, como, por exemplo, taxas de mortalidade infantil, taxas de alfabetização, entre outros, não podemos afirmar que este é o país que os portugueses desejam. Este não é o país que as nossas instituições prometeram e projetaram. Tal é ainda mais grave se pensarmos que até a nossa democracia e a nossa soberania encontram-se condicionadas e limitadas por uma intervenção externa fundada em razões económicas. E nesse contexto, se Aires dos Santos escrevia que já ninguém cerra as portas que abriu, o facto de 40 anos depois da Revolução, por intervenção externa, algumas dessas portas estarem encostadas, deve ser visto com grande preocupação. Principalmente porque não há algo da hora. Contando com essa intervenção da Troika, já fomos resgatados 3 vezes nestes últimos 40 anos. Resgates ocorridos em 77 e 83, quando liderava o governo Mário Soares, e em 2011, quando liderava o governo José Sócrates. Assim, não podemos dizer que estas são meras ocorrências conjunturais. Não. A nossa falha é estrutural. E essa falha não é meramente económica. A falha das instituições. As instituições não cumpriram com as expectativas que as pessoas tinham. Digo as instituições em geral, mas com maior e natural enfoque nas instituições políticas. Desde o Parlamento à Presidência da República, passando pelos partidos, entre outros. A soma dessas falhas no cumprimento das suas missões, somamos o crescente descrédito e desacreditar das pessoas nas instituições.
Recentemente foi publicado um estudo na comunicação social que relatava e revelava que 83% dos inquiridos estavam insatisfeitos com o funcionamento da democracia. Isto é um dado particularmente preocupante, mas que não pode deixar de ser interpretado e conjugado com as lições que retiramos da história. Pois o Estado Novo não surgiu de um acaso ou do nada. Surgiu em consequência da falência plena da Primeira República. Não descansemos na esperança que não surgirá uma nova ditadura, ou pior ainda, que é impossível surgir até um ditador dentro da democracia, como aconteceu com Hitler na sequência da Grande Depressão da década de 20. Para salvaguardar a nossa liberdade e as conquistas de Abril, é uma necessidade pendente fazer uma verdadeira reforma das nossas instituições, do nosso sistema político e, acima de tudo, da nossa democracia. Há vários caminhos que podem ser seguidos, mas não deixo de apontar 3 breves pontos que, de forma sucinta e telegráfica, refletem apenas a minha opinião pessoal, mas que, por ser Abril, estamos em liberdade, gostava de partilhar. Primeiro ponto. Acredito que a imposição de círculos uninominais e de círculos preferenciais para a Assembleia da República permitirá, por um lado, estreitar os laços entre os eleitores e os eleitos, permitindo que as pessoas consigam, de facto, eleger as específicas e concretas pessoas nas quais acreditam para representá-las, verdadeiros representantes. Por outro lado, sabendo que cada deputado terá que conquistar a confiança do eleitorado, os partidos serão obrigados a reforçar os seus critérios e a sua exigência na escolha dos seus parlamentares. Segundo ponto. O Presidente da República não pode ser, no nosso sistema constitucional, uma mera figura decorativa, quase um rei da República, o qual tem, no entanto, o poder de fazer explodir e bloquear o sistema. Por um lado, as pessoas não compreendem e não aceitam que o mais alto magistrado da nação não possa ter capacidade para atuar e resolver os concretos problemas do país. E, por outro lado, a história mostrou-nos o quão prejudicial é para o funcionamento das instituições quando há uma relação tensa entre o Presidente e o Governo. Talvez a resposta desta equação esteja num sistema de cariz mais presidencialista. É algo a pensar. Em terceiro ponto que gostava de partilhar, os partidos políticos, enquanto pilares fundamentais da democracia, é a partir dos partidos que se inicia e começa a democracia, devem, em geral, e nenhum em particular, quando falo dos partidos, de uma vez por todas, para ser e serem instituições com um funcionamento mais democrático, aberto e transparente. Acredito que muito fosse ser, Sr. Presidente. Mas não posso ignorar a mais importante das reformas. A reforma das mentalidades. E sobre esta, não falo apenas e sobre as instituições, mas antes falo para todos. Para todos os cidadãos. Porque o exercício da plena cidadania é que está em causa. Temos que mudar o estado das coisas para que acreditemos que não existem os políticos enquanto classe. Nós somos todos políticos. Todos sem exceção. Viver em sociedade implica fazer política, atuar civicamente. Isso significa que todos têm o dever de participar, mas também o dever de atuar com responsabilidade na defesa da coisa pública. Seja no exercício de cargos políticos, seja no nosso dia-a-dia. A coisa pública e a causa pública não é algo distante, é de todos. Se queremos uma democracia, se queremos defendê-la, temos que exercê-la ativamente. No entanto, reconheço que talvez não exista legitimidade para fazer esta exigência a tantos que estão tão descrentes. Mas esta é também uma das portas que abriu, falta abrir, e temos que abri-la. Tenho dito. No encerramento desta sessão, vou eu próprio, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, fazer uma intervenção. Esta notícia
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados e deputadas municipais e a mesa também, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimos ex-presidentes da Assembleia Municipal, ex-autarcas, excelentíssimos senhores representantes das autoridades locais, caros jornalistas, cidadãos, cidadãs, sanjonenses, o 25 de Abril aconteceu e tudo o que aconteceu nessa data foi de tal modo importante na história de Portugal que ganhou um simbolismo, uma certa sacralidade que tornou aquilo que nós hoje chamamos de 25 de Abril não um mero facto histórico, entre muitos, da história deste país, mas uma força geradora, um símbolo gerador daquilo que de melhor Portugal produziu. Comparo o 25 de Abril à gesta dos descobrimentos ou à fundação da nacionalidade. São momentos, ou então até à recuperação da independência em 1640. É do sentido e da energia e da potência geradora que eu chamava ainda há dias, inseminadora do futuro, que estes momentos contêm, que os tornam intemporais e que os fazem sempre presentes. O 25 de Abril foi aquilo que nós fizemos, é aquilo que nos cabe, é a nossa epopeia de substituição de um regime perfeitamente hediondo e altamente prejudicial para a dignidade dos portugueses e do nosso país, por uma luta, por uma epopeia de construção da democracia. A democracia política foi aquela que, obviamente, mais imediatamente e mais e com mais vivacidade foi trabalhada e tem vindo a ser trabalhada, mas a democracia política, se não criar condições para realizar a democracia social, a democracia económica, a democracia cultural, a democracia substancial, ou seja, se o povo não conseguir, na prática, libertar-se da situação de indignidade que, por exemplo, a pobreza ou a submissão a poderes ilegítimos, a poderes que prejudicam e que impedem o desenvolvimento humano e uma afirmação cada vez maior da dignidade das pessoas, então a democracia política falhou, porque a democracia política tem necessariamente de cumprir esse desígnio. O poder não vale pelo poder. Infelizmente, nós temos assistido a muita prática política em que se procura o poder pelo poder, ou o poder pela afirmação ou pela defesa de certos privilégios de alguns, em prejuízo de muitos. O poder tem sido muito manipulado, tem sido muito desvirtuado por certas práticas
que tem, efetivamente, afastado as pessoas do 25 de Abril. Os responsáveis pelo 25 de Abril somos nós. Mesmo aqueles que não tinham nascido na data da fundação do 25 de Abril. Mesmo aqueles que não tinham nascido, hoje são responsáveis pelo 25 de Abril. Porque o 25 de Abril, hoje comemoram-se 40 anos da fundação dessa energia, dessa força geradora da democracia, mas quem tem a responsabilidade de cumprir o 25 de Abril somos nós que estamos aqui. Mas não somos só nós os políticos, somos nós, o povo, os portugueses, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. Cada cadeira vazia é um grito que nos incomoda, porque nesta altura, se de facto o 25 de Abril tivesse sido bem tratado, as cadeiras que estão aqui não deveriam chegar para as pessoas que queriam participar nesta cerimónia. Eu estou e creio que todos nós estamos imensamente gratos àqueles heróis do 25 de Abril que trouxeram o poder à rua. Mas o povo não deixou cair o poder na rua. O povo deu verdadeiramente essa dimensão que eu falei há pouco, e foi o povo que fez a Revolução de 25 de Abril. E o povo não deixou cair o poder na rua. Entregou o poder aos seus representantes. O povo criou uma democracia representativa. O povo é que criou os partidos políticos. O povo é que criou as instituições e a Constituição que sustenta a ordem jurídica da construção da democracia política em Portugal. E esse povo tem vindo, e aliás já foi referido por outros intervenientes nesta sessão, tem vindo a sofrer uma profunda decepção. Toda a gente, nós reconhecemos as conquistas de Abril, as coisas boas, obviamente, passaram 40 anos, necessariamente num regime de liberdade e de abertura, havia muitos recursos, muitas potencialidades deste país que estavam cortadas e que se desenvolveram e que neste regime levaram a grandes conquistas, a grandes melhorias da vida dos portugueses. Mas o essencial está por cumprir. E eu vou focar-me num aspecto que eu considero um dos mais importantes do 25 de Abril, que é a participação, a apropriação que os portugueses fizeram do poder e da construção do seu próprio destino. Essa participação está a falhar. Está a falhar, desde logo, a nível dos próprios partidos políticos, porque os partidos políticos fecharam-se em si mesmos na gestão do poder e o processo de premiar, a osmose, digamos, o processo de abertura para que o povo efetivamente sinta que os partidos são dele, que os partidos são instrumentos, estruturas que o próprio povo cria e de que ele se serve para realizar e concretizar os seus anseios, não se está a verificar. Portanto, eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, toco nesta ferida
e como isto é um órgão constituído por representantes de vários dos principais partidos da nossa ordem política, eu creio que esse fechamento, essa dificuldade de ligação entre o cidadão comum e o cidadão político com funções políticas na gestão do poder efetivo, os tais representantes do povo deveriam pensar muito nisto e tentar mudar as práticas e mudar os procedimentos de captação, de abertura, de ligação entre o povo anónimo e o exercício do poder. Para além disso, também me preocupa muito, dentro dos próprios partidos políticos, como é que se formam as decisões, como é que se formam as estruturas e os protagonistas que exercem o poder dentro dessas estruturas em relação às suas bases. Falha muito essa ligação. Portanto, a ligação entre os partidos e o povo em geral, essas diferenças também existem dentro dos próprios partidos. As práticas têm mostrado que os partidos políticos não têm criado condições para que, efetivamente, haja uma democracia real e que dentro dos próprios partidos. Não vou tentar dizê-lo concretamente, mas há, e toda a gente sabe, há procedimentos que são altamente nocivos à democracia. Desde logo os sindicatos de voto, chamados sindicatos de voto, e muitas outras deficiências que servem a alguns em detrimento de muitos. Nós, autarcas, temos o privilégio de sermos eleitos numa relação direta, muito próxima com os eleitores. As pessoas conhecem, sabem quem são os candidatos, sabem quem são aqueles que depois são eleitos e exercem os cargos. Nós damos a cara, nós dialogamos diretamente com o povo, com as pessoas. Nós somos o povo e o povo percebe e compreende que nós somos o povo. Mas, a nível do poder central, isso não acontece. A nível do poder central, o modo como as listas, nomeadamente presidente, deputados ou outros cargos, são construídas, criam um distanciamento que é altamente prejudicial e que, em grande parte, também tem sido responsável por um crescimento da abstenção. Fala-se nos círculos uninominais, já foi aqui referido, mas fala-se, mas não acontece nada. Continua tudo no mesmo. E porquê? Interrogamos. Porquê? Porque será? Onde é que está a tal apropriação que o 25 de Abril significa? Apropriação dos mecanismos do poder e a participação dos portugueses no exercício do poder. Onde é que está quando aqueles que formalmente representam as pessoas são ilustres desconhecidos? As pessoas votam em centenas de deputados, os governos são escolhidos e as pessoas são políticos que exercem o poder em nome do povo, mas o povo votou, mas não os conhece. Não sabem o que votou. E isso é algo que eu considero altamente nocivo ao 25 de Abril. Não é o 25 de Abril. Não é a participação.
exercício do poder a nível das estruturas que exercem o poder. Eu vou falar nas autarquias, na autarquia, no município, neste caso, nos municípios. Nós tendo essa vantagem de estarmos mais próximos do poder e mais acessíveis ao intercâmbio e à participação com os municípios, nós ainda temos mais um problema para resolver, que é os vários partidos são representantes de pessoas, são representantes de cidadãos. E os vários partidos, na sua interação, exercem o poder em nome desses cidadãos. O que eu quero dizer é que a oposição tem tanta legitimidade e tem tanta representatividade como tem quem ganha as eleições, como tem o poder. E a oposição deve ser chamada à governação. Porque se a oposição for marginalizada, nós estamos a marginalizar uma fatia muito grande do povo. E isso é contra o 25 de Abril. O 25 de Abril foi apropriação. Foi o povo tomar em mãos o seu próprio destino. Tomar em mãos as rédeas do poder para conduzir, para criar o seu futuro. E, portanto, se nós queremos cumprir o 25 de Abril, devemos tirar o benefício da participação das várias sensibilidades, dos vários projetos, das várias opções que o povo elegeu através das eleições e devemos todos, em conjunto, dar o nosso contributo. Porque o exercício do poder, beneficiando da contribuição, da diversidade das opções, das visões daquilo que é melhor e daquilo que é mau e daquilo que é bom para o desenvolvimento da sociedade e para a afirmação do 25 de Abril, só pode resultar numa melhor concretização dos ideais da vida. E para terminar, queria-vos falar também de algo que falha e que prejudica seriamente essa força geradora do 25 de Abril, que é aquilo que eu costumo chamar de cidade invisível. Cidade invisível passa-se, o fenómeno da cidade invisível passa-se não só em São João da Madeira, passa-se em todo o país. E o fenómeno da cidade invisível é algo que nós devemos combater. Há uma parte da cidade, é óbvio que nós estamos a olhar para São João da Madeira, que é a nossa cidade, mas isto passa-se em todo o país. Há uma parte da cidade que é ignorada, é como se não existisse. Não se vê, existe, mas não se vê, não aparece, não conta. E essa parte da cidade, da polis, da cidade, do país, também tem tanta dignidade, deve ter tanta dignidade e tanta importância como aquela parte que nós exibimos como prova real de que a nossa ação política foi bem sucedida, que é a parte visível. E essa parte invisível não é só os territórios, as partes da cidade em termos territoriais que estão esquecidas, que estão ano após ano, década após década, abandonadas ao seu destino e portanto, não participam do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento civilizacional que a 25 de Abril permitiu, mas também, e portanto, é no fundo um desperdício.
É quase como aquelas pessoas que têm uma casa e fecham a chave meia dúzia ou 2 ou 3 aposentos e ignoram-nos. E eles ficam lá abandonados. Mas são também as pessoas. As pessoas cuja voz não conta. As pessoas que já nem sequer procuram exercer a sua influência, reclamar, contribuir para a comunidade. Há muita gente que não consegue fazer isso, que não consegue estar presente, que não consegue vir aqui, que não consegue intervir, que não consegue reclamar, que não consegue dar as suas sugestões. Há muita gente, muita gente, que não consegue, e nós somos os responsáveis de fazer com que elas consigam. Somos os responsáveis. E eu quero vivamente alertar a consciência de todos os políticos aqui presentes, quer com cargos exercitários políticos dentro das estruturas de poder, quer na população em geral. Quero chamar vivamente a atenção de que enquanto esta cidade invisível continuar a existir e nós assobiarmos para o lado, o 25 de Abril está a falhar. Está a falhar. Nós temos por obrigação partilhar o poder, porque o poder não é só o ato formal de ir às urnas e deitar o voto. O poder é sempre existido, todos os dias, a todas as horas. Nós estamos, desde que sejamos cidadãos ativos da sociedade, nós estamos a exercer o poder. E, infelizmente, ao fim de 40 anos, o poder já devia estar mais partilhado entre os partidos que ganham e os partidos que ganham mais votos e aqueles que ganham menos votos, entre aqueles que ganham e aqueles que não ganham, entre os que exercem cargos políticos e os que não exercem. O poder devia ser mais partilhado, ainda para mais hoje, que há tantos mecanismos de comunicação e de expressão em que os vários pontos onde as pessoas vivem, as várias condições em que as pessoas vivem, são muito mais facilmente conectadas, ligadas, e há canais de comunicação que não existiam na 25 de Abril, e nós não aproveitamos esses canais de comunicação para que as pessoas participem. E, portanto, espero que esta comemoração dos 40 anos de 25 de Abril nos incomode e não seja um mero formalismo bonito e para nos aliviar as consciências. Sendo assim, dou por encerrada a sessão e mais uma vez vos agradeço a todos os heróis de Abril. Os heróis de Abril hoje somos nós. Não sei se já repararam.